Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um programa Bola em Jogo de hoje que tá diferente. Bota pra aberto aqui rapidinho, Thales. Carlito Ancelotti tá no estúdio, hein, papai? Seja Rapaz, o homem foi anunciado já, mas nem chegou no Brasil ainda, mas o Felipe Bernardes aqui certinho, ó. Já entrou no clima europeu de apresentação de técnico, já está pronto para a coletiva de imprensa do Carlos Ancelotti. Já estou pronto, só esperando o dia 26 aqui no padrão Carlito Ancelotti para falar do técnico da seleção brasileira. Mas pessoal, antes disso vamos falar de muito futebol. Tem CSA, tem preparação também do CRB para a próxima rodada da competição. E vamos falar também do jogo que aconteceu segunda-feira passada contra o Amazonas. Tem Libertadores, Sul-Americana e tudo o que vai acontecer no final de semana do futebol. Vale lembrar também que Edinaldo Rodrigues não é mais presidente da CBF. Vamos falar disso também e das 19 de 23 federações que se voltaram contra o antigo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Tudo isso e muito mais nesse programa aqui do Bola em Jogo. Vamos começar falando de quê, Fábio? Rapaz, essa questão da CBF aí tem que se desenrolar o mais rápido possível. O Ancelotti já disse que tem um contrato com a instituição, que não tem nada a ver com o presidente, vai cumprir o contrato que foi assinado com o Carlos Ancelotti. Então, os líderes, devem fazer logo rapidamente uma nova eleição para eleger um presidente para que a CBF possa tocar aí o barco durante essa temporada, porque já vem esse fica, não fica do Edinaldo Rodrigues já há muito tempo. Então, vamos lá, ele elegeu um novo presidente, já que ele não fica, a justiça já retirou ele do cargo, então agora é os líderes se reunir, entrar em consenso em um nome e deixar aí a CBF tocar o barco. E a seleção brasileira precisa bastante aí de um líder ali para poder tocar a seleção, que a Copa do Mundo está bem próxima. Está bem próximo e finalmente a gente vai resolver de vez essa situação. Sai, não sai, consegue eliminar, não consegue. Dessa vez parece que não vai sair eliminar nenhuma, que não vai ter assinatura nenhuma. Ele vai de vez sair da presença da CBF. Pelo menos uma coisa boa ele fez, que foi trazer o Carlo Ancelotti. Mas a gente sabe que a CBF, no comando de Edinaldo Rodrigues, caiu muito o nível e vários escândalos aí de corrupção que já rondam a CBF há algum tempo. Falando em CBF, falamos de FAF também, vamos falar de Alagoas, o CRB, bota na tela os gols contra o Amazonas. Olha aí. O jogo aconteceu na segunda-feira com esse pênalti aí, mandrake, hein, Felipe? O que é que você achou desse pênalti aí, rapaz? Rapaz, por esse ângulo fica complicado, mas a gente vê que o goleiro do CRB toca primeiro na bola, né? Não tem como você tocar na bola e não tocar ali no atacante, né? Então, converteu de pênalti, Luan Silva abriu o placar logo aos 7 minutos do primeiro tempo. O CRB até que tentou, não foi uma apresentação brilhante, mas no finalzinho, aos 47 do segundo tempo, Rafinha, o atacante que entrou no segundo tempo, marcou o gol de empate e o CRB foi aí para seu terceiro empate na competição. Tá ficando perigoso. O CRB tem 4 empates, na verdade, né? Só que 3 desses foram fora de casa. Então, assim, é bom. Mas aí já vem um jogo, já a gente vai falar desse jogo, que é em casa, e aí precisa voltar a vencer. Antes de a gente falar desse próximo jogo do CRB, vamos ouvir o técnico Eduardo Barroca, que falou com a imprensa logo após o jogo. Eu acho que a gente sofreu um gol muito cedo, e vendo a imagem ali, na minha visão, num pênalti inexistente. O campo com uma característica totalmente atípica de qualquer outro campo que a gente vai enfrentar na Série B, um campo muito vivo. E acho que a gente demorou um pouquinho a entrar no jogo como a gente deveria ter entrado. A gente sofreu no início do jogo com as bolas longas do Amazonas. E depois acho que a gente botou a bola no chão. Tivemos um volume até grande, a gente terminou o jogo com 70% de posse de bola, no intervalo a gente já tinha tido 65% de posse de bola, um número muito alto de escanteio. A gente terminou o primeiro tempo com 9 escanteios, terminou o jogo com 17 escanteios. Eu acho que o número vai ser muito difícil repetir isso. E o tempo foi passando e o jogo foi ficando favorável para quem estava com a vantagem, né? O Amazonas foi esfriando o jogo, não deixou o jogo fluir, parava muito, então o jogo não teve muita fluidez. Mas em nenhum momento o CRB desistiu de buscar a vitória. A gente botou a bola no chão o tempo todo, a gente fez alterações para botar o time para frente, para tentar empatar o jogo e até virar. Essa era a nossa ideia.
eu acho que de uma forma muito justa pelo volume que a gente teve, acho que a gente conseguiu esse empate. Não é o que a gente queria realmente vencer para dar mais um salto, mas a gente está vindo uma sequência de 4 jogos, 4 empates, desses 4, 3 fora de casa, e agora a gente precisa virar a chave, porque vamos ter 2 jogos em casa, em competições diferentes, jogos muito difíceis, Série B muito equilibrada. A gente tem que valorizar esse ponto, porque ele pode ser muito importante na competição, e buscar a melhora e os ajustes para o próximo jogo contra o Criciúma. A verdade é que o CRB precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B e para isso ele vai enfrentar o Criciúma. Coloca na tela aí as partidas do Campeonato Brasileiro da Série B. O CRB enfrenta o Criciúma no domingo às 16 horas aqui no estádio Rei Pelé. Promessa de casa cheia, Felipe. O Criciúma vem de rebaixamento, né? Isso. O Criciúma que vem de rebaixamento, até jogou bem a Série A do ano passado, mas não foi o suficiente aí para evitar o rebaixamento. CRB que tem um grande adversário pela frente. Fichas para você, Fábio. Fichas, aí eu dou 6 fichas para o CRB, 4 para o Criciúma. Também. Pelo momento do CRB vem passando por empates aí. Para não ficar igual, eu vou dar 5-5. 5-5. Exatamente. Acho que o empate é o resultado que mais pode prevalecer aí nesse jogo. Mas vamos falar também dos próximos jogos da rodada. Hoje já a rodada continua, ela iniciou ontem. A Ferroviária e o Avaí empataram. E hoje ela continua com Chapecoense e Cuiabá. Amanhã, Operário e Botafogo de São Paulo, Vila Nova e Atlético Paranaense e Atlético contra Novo Horizontino. Já no domingo, Atlético Goianiense e Remo às 16 horas, às 18h30, Paysandu e Goiás, finalizando essa rodada na segunda-feira às 19 horas, Volta Redonda e Amazonas, e às 21 horas e 35 minutos, Curitiba e América Mineiro. Essa é a próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E para falar sobre essa partida entre CRB e Criciúma, foi, ó, Rafinha, ele, rapaz, que marcou o gol de empate aos 47 do segundo tempo. Vamos ouvi-lo. O campeonato do CRB é um campeonato muito complexo, né? A gente pôde ver aí nos últimos resultados das partidas. Então, creio eu que a gente tem que manter focado no trabalho que o professor Barroca tem demonstrado, na confiança de todo o elenco, também para poder desempenhar o nosso melhor papel e conseguir os resultados. E falando sobre a partida do Criciúma, acredito que é uma partida crucial, que a gente precisa, né, dar como resposta para o torcedor também, que temos também que chegar no jogo contra o Santos bem. Mas tratando da partida contra o Criciúma, acredito eu que a gente tem que dar essa resposta para o torcedor, né? Que espera, a gente vem fazendo bons jogos e agora a gente também tem que ser coroado com a vitória. É isso aí, boa sorte ao CRB contra o Criciúma nessa rodada da Série B. Vamos agora para a Série C, vamos falar de CSA, o CSA que vem aí de uma grande vitória contra o Maringá, um resultado importante, uma virada novamente por 3-2. Tem 3 jogos muito importantes que o CSA venceu por 3-2. O clássico no Alagoano, contra o Grêmio de virada também e contra o Maringá, um dos adversários dito pelos próprios jogadores do CSA mais difíceis do campeonato. E para falar desse jogo, puxa aí Cachoeira. Foi uma grande vitória, acho que a parte mais importante dela foi a gente demonstrar que o grupo todo está unido, está forte, está trabalhando junto para buscar o melhor para o CSA. Acho que as peças que entraram acabaram ajudando muito. Quem começou o jogo também começou muito bem, a gente conseguiu dar conta do recado, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, um jogo muito físico. E a vitória é para a gente continuar no G8. Acho que a nossa meta é terminar a 19ª rodada no G8 e que permaneça assim até lá. Eu acho que pelo nível que a gente tá acompanhando na Série C, né? Eu acho que a gente não pode ficar confortável em nenhum momento. A gente anda acompanhando os jogos, os resultados, a gente vê que são resultados magros, são resultados difíceis. Então, cada partida a gente tem que viver como se fosse a última e, como eu disse, terminar a 19ª rodada no G8. Mas claro que cada rodada que a gente passa ali é um pouco mais confortável do que a gente está, porque a gente pode ter uma semana mais tranquila para trabalhar, a gente pode ter uma variável maior quando tem Copa do Brasil, Copa do Nordeste, mas claro que é sempre importante a gente tá no bolo. É isso aí, rapaz. É importante o CSA sempre estar ali
no G8, independente de Copa do Brasil e Copa do Nordeste. A longo prazo, o principal objetivo do CSA é voltar para a Série B, né não, Fábio? Fala para mim. É isso aí, rapaz. Esse é o principal objetivo da temporada e para isso é como o Cachoeira disse. Ele que é um dos principais jogadores do CSA ali na zona ofensiva, é continuar ali naquele G8. Esse negócio de você ficar na liderança o tempo todo, lá no final não vai te trazer muito benefício, não. O importante é você estar ali no G8 e quando chegar na fase final, estar concentrado, com um psicológico muito bem para poder garantir esse acesso de volta para a Série B, o CSA voltar aí a ter mais recursos também para montar um time melhor. Então é isso aí, ó. Manter no G8, manter o foco na Série C, Copa do Brasil, se tiver uma vitória, ótimo, mas não é o foco principal. O foco tem que ser ali na Série C e se manter no G8 para se classificar para a próxima fase, Felipe. É isso aí, Fábio. O CSA que agora tem 2 jogos fora de casa, no final de semana pela Série C, há possibilidades remotas, mas a do CSA poupar os jogadores e com um time mais misto ali. Não acho pra interessante. Esse jogo mas... também não acho interessante, porque na próxima semana já tem CSA e Grêmio, na verdade Grêmio e CSA na Arena do Grêmio, valendo a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos escutar agora Igor Bahia, Thiago Marques e Felipe Albuquerque sobre os 2 jogos fora de casa do Centro Esportivo Alagoano. A gente sabe que jogar no CSA é isso, é muita decisão, é muita batalha, é muita guerra, então mais 2 finais pra gente jogar, né? Agora pensando passo a passo, claro, obviamente, a gente não pode querer atropelar as coisas nesse processo. Primeiramente, Série C, a gente tem tudo muito forte, a gente está no G8, permanecendo no G8, a gente sabe que às vezes chega muito fácil, agora se manter muito difícil, então a gente tem que pensar primeiramente no Tombense, que é uma equipe muito forte, jogando em casa também, é chegar lá, fazer um grande jogo, um grande trabalho, buscar esses 3 pontos para então pensar no Grêmio, né? A gente tem que ter calma nessa hora para poder assimilar bem as coisas. Sabemos que vamos ter uma sequência difícil, né? 2 jogos fora de casa, né? Primeiro contra a Tombense, depois contra o Grêmio. Mas primeiro a gente tem que pensar nesse desafio que é contra a Tombense, né? Um jogo difícil lá, a gente sabe como que é jogar lá, jogamos ano passado, tivemos a possibilidade de sair com vitória. Esse ano vamos jogar lá de novo, né? Que é no sábado. E a gente espera fazer um grande jogo, a gente espera, né? Pelo menos sair de lá com um ponto que já também nos ajuda muito. Então, nossa prioridade, sem dúvida nenhuma, é o jogo contra a Tombense, jogo muito importante, de um time muito qualificado, de um ótimo treinador. A gente tem que pensar somente nesse jogo por enquanto, a gente conseguir um grande resultado fora de casa e depois a gente possa voltar nosso foco total para a Copa do Brasil contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio. É isso aí, um jogo de cada vez. O CSA que vai pensar primeiro na Tombense para depois pensar no Grêmio. Fábio, conversar com você aqui rapidamente. Você sendo treinador do CSA, você daria o foco total para a Série C ou você acha que pela chance que há, pelo momento do Grêmio, pela vitória como foi no primeiro jogo, você acha que o CSA deveria pelo menos ali fazer um time misto ou não? O foco é a Série C, vamos com tudo na Série C. Eu vou fazer um comparativo aqui do que aconteceu no ano passado com o Clube de Alagoas também, com o CRB. O CRB deu essa prioridade à Copa do Brasil em certo momento da temporada e o que é que aconteceu? O final Quase. todo mundo já sabe, né? Então, assim, eu sou muito a favor de que o CSA mantenha sua base para a Série C e aí, para o jogo contra o Grêmio, a parte fisiológica do time, né? O setor fisiológico do time vai dizer quem está bem, quem é que não está, né? Os jogadores estão uma semana sem jogar, né? Jogaram aí no último final de semana, então estão bem descansados. Eu acredito que dá para jogar tanto na Série C quanto contra o Grêmio na Copa do Brasil com o time titular. E aí você dá essa prioridade às 2 competições, principalmente a Série C, que para mim é o grande ponto alto aí do CSA nessa temporada. E antes de ver a rodada completa da Série C, eu tenho uma informação para passar para vocês. O meia Brian já foi confirmado que não joga contra a Tombense, o meia que sentiu uma lesão contra o Maringá, torceu o tornozelo, tem uma torção e o departamento médico do CSA está fazendo de tudo para ele voltar contra o Grêmio. Vale lembrar que foi o Brian que fez aquele golaço de falta na virada do CSA contra o Clube Gaúcho. Vamos falar agora de jogos da Série C, bota na tela aí os jogos para a gente ver. Vamos lá, Fábio, puxa aí. Já amanhã, 17 horas, Tombense e CSA. E aí a gente vai saber se vai titular, ou se vai reserva, se vai misto, como é que vai ser. Floresta e Guarani, dá continuidade na rodada. Ipiranga e Náutico, Ponte Preta e Brusque. O São Bernardo de São Paulo no domingo, 18 de maio, enfrenta o Caxias. O Maringá, que perdeu para o CSA na última rodada, recebe o Botafogo da Paraíba. O Figueirense recebe o Ituano e o Retrô de Pernambuco recebe o Itabaiana de Sergipe.
Fechando a rodada na segunda-feira, 19 de maio, o Confiança recebe Londrina e o ABC recebe o Anápolis de Goiás. Rapaz. É isso aí, hein? CSA e Tombense amanhã. Vamos torcer para que os clubes de Alagoas se deem bem nessa competição. Vamos continuar falando de Alagoas, né? Porque tem Série D. Esse final de semana tem Série D. Coloca na tela aí os jogos de Asa e de Penedense. Lagarto e Asa às 15 horas da manhã. É o líder e o vice-líder, né? Isso, líder e vice-líder. Mesmo o Asa perdendo, o Lagarto não passa, porque o Lagarto tem 7 pontos e o Asa tem 12 pontos. No domingo, às 16 horas, Penedense e Sergipe. Vamos aí, né? É a luta do Penedense para sair da lanterna. Esse final de semana aí estamos topados com o torcedor alagoano, torcendo aí Penedense, Asa, CSA e CRB, que tudo dê certo e que a gente volte aqui segunda-feira trazendo o gol de todo mundo aí das vitórias. Fábio, a gente tava na B, foi pra C, foi pra D, agora vai fazer... Vamos pra jogos da Série A na tela, Pega o retorno. retorno. Olha aí, ó. Já começa amanhã, Ceará, viu, Felipe? rapaz, amanhã já começa recebendo o Sport, o Vasco da Gama de Fernando Diniz. Aquele tic-tac já recebe ali em São Januário Fortaleza, que tá voltando aí a ter bons resultados. O São Paulo recebe o adversário do CSA, o Grêmio, e o Juventude recebe o Fluminense. Isso aí já domingo, 18 de maio, tá? E o Bahia... Tem Bavi, rapaz. Tem Bavi. Tem Bavi. E teremos outros clássicos também, meu Felipe, nessa rapaz. rodada aí. Uma rodada bastante interessante, ó. Continua ali 16 horas, Corinthians e Santos. É o clássico alvinegro. RB Bragantino e Palmeiras, 18h30. Tem aí, ó, Flamengo e Botafogo, no mesmo horário, 18h30. Isso aí, rapaz. Internacional e Mirassol, 8h30. Finalizando a rodada, o Clássico Mineiro aí pega fogo, meu amigo. É pique gaúcho, Será viu? que Dudu joga no Atlético Mineiro essa partida? Seria fera se jogasse, hein? Pelo entretenimento seria perfeito, hein? Ó, como eu fico com a mão aqui, ó. É briga. Só esperando, meu amigo. Vamos então olhar uma coisa aí, Fábio, uma coisa muito importante que aconteceu nesta semana. Vamos olhar os gols da Libertadores. Eita, rapaz, que tem vamos lá. time brasileiro que estava quase morto, ganhou ontem e ressurgiu na tabela de classificação da Libertadores. Olha na tela os gols aí, meu irmão. Isso aí, ó. Atlético Nacional venceu o Bahia. Complicou a situação do Bahia. Tem Gol que do Kevin empatar o Viveiros. ganhado Internacional lá? Não, no Rio Grande do empatar Sul. não. Se empatar, Internacional passa. Ah, então é só a vitória que interessa. Só a vitória que interessa pro Bahia. São Paulo já classificado com -1 desde o início do Alisson jogo. foi expulso. É, rapaz. Ó, que Luca golaço. empatou aí a partida. Ficou em 1-1. São Paulo já classificado. Botafogo que fez um jogaço contra o Estudiantes e ganhou, olha lá. Abriu 2-0. Eu pensei que ia fazer uma goleada, rapaz. De repente o Estudiantes empatou Thiago a partida. Palácios. Mas é isso aí, viu? 2 gols do Thiago Palácio. Primeiro de pênalti. Quase pega o John. Segundo naquela típico de centroavante. E aí o Botafogo consegue desempatar no final com o Arthur. Golaço, viu? Golaço, Arthur que é ex-Bahia também, né? Ex-Bahia, ex-Palmeiras, ex-RB Bragantino. Já rodou bastante. E o Palmeiras, do Real Madrid da Libertadores, consegue a sua, acho que é quinta vitória, né? Isso, Na 5 jogos, 5 competição. vitórias. Com gols de Murilo e Facundo Torres. O Vitor Roque que tentou muito gol nesse jogo, mas não conseguiu. É, rapaz. O Palmeiras também começou, fez 2-0 aí com menos de 15 minutos. Pensei que ia passar o carro, mas ficou só nisso mesmo. E 2-0. o Internacional que fez o resultado que complicou o Bahia. Venceu Justamente. o Nacional por 2-0, com gol nos acréscimos. O Nacional ainda tentou Contra-ataque, né, rapaz? Essa aí o Contra-ataque time já tá todo mortal. no ataque, não tem como. nos acréscimos aí nos últimos minutos. Olha lá. Oxi, já era. Driblou o goleiro. Ele caminhou até o gol. Levou a bola tranquilo. O goleiro desistiu. O time do Internacional Tem já como. comemorando a torcida ali. Não tem como. E o Flamengo, o time que ressurgiu, venceu o LDU por 2-0, resultado que precisava para se manter em segundo lugar do grupo e precisar só de si na última rodada para classificar. Jogadaça aí do Alexandre, tocou pro meio, a bola respingou e Luiz Araújo, que também deu assistência no primeiro gol, jogou muita bola, fez o gol. É bom de bola da esse vitória. menino. Joga demais. Bom bola, é. E o Flamengo que com esse segundo gol passa em saldo de gols, a LDU, e foi para segundo lugar. Vamos olhar a Vamos ver classificação? a classificação de cada grupo aí dos times brasileiros. Ó, o Botafogo aí, ó. 9 pontos, mesmo número de pontos do Estudiantes, né? O jogo, o Botafogo vai decidir sua vida aí na última rodada. Uma vida complicadíssima, né? É, rapaz. Ali, ó, no grupo C, o Flamengo venceu, passou. O Flamengo está classificado. Porque né? vai pegar Não o Desportivo matematicamente. Tátira, que o tá Tátira- perdendo de todo mundo. E aí o LDU e Central de Córdoba que se matem lá para ver quem vai torcer passar. para a LDU ganhar do Central de Córdoba para o Flamengo conseguir o primeiro lugar do grupo. Então, para o Flamengo agora, a LDU tem que ganhar do Central de Córdoba, que aí o Flamengo vai conseguir ultrapassar o Central de Córdoba. Se
aplicar uma senhora goleada no Desportivo Táchira, no saldo de gols também, chega aos mesmos 11 pontos e o Flamengo classifica em primeiro e evita confrontos mais acalorados nas oitavas de final. São Paulo também líder absoluto do seu grupo, já classificado, passa para a próxima página. São Paulo e Libertad já classificado. Ali o grupo já está definido, viu? Fortaleza que está aí nos lençóis confortáveis, mas não tanto, não pode relaxar. Fortaleza jogou muito bem contra o Atlético Bucaramanga em casa, mas não conseguiu fazer o gol. Se tivesse vencido a partida aí já estava classificado, né? O grupo do Inter aí, ó, aquele negócio que a gente falou, né? O Inter está com 8 pontos, enfrenta o Bahia lá no Rio Grande do Sul. Então precisa apenas de um empate para se classificar. O Bahia, se quiser algo, tem que vencer, precisa vencer. Palmeiras já classificado desde a rodada passada, né? E o Cerro Porteño vai brigar ali com o Sport Cristal. Vale lembrar que o Fortaleza vai enfrentar o Racing, que aplicou 3-0 em Fortaleza, lá na Argentina. Então, Fortaleza é um dos tem clubes missão... que, junto com o Palmeiras, aí apareceu muito bem na competição. Viu? Tá bem demais o Racing Clube aí. Viu? É isso aí. Tem mais alguma página? Não, ali já não tem mais brasileiro no Grupo H. Então coloca direto para os gols da Sul-Americana. Vamos ver os gols da Sula. Sula também pegando fogo aí. Olha, os times adversário brasileiros do CSA. com dificuldade. Nossa, viu? que gol, golaço. Viu? O lateral direito, João Mas Pedro. aí levou um empate, rapaz. Que pecado. Santino Andino empatou, ficou em 1-1. Daqui a pouco a gente vai ver como tá E os o Vasco grupos dessa na estreia competição. do Diniz? Rapaz, o Vasco não tem jeito não, viu? Essa temporada tá difícil, tá complicado. E o Vitória que conseguiu seu primeiro triunfo, rapaz. Sua primeira vitória, rapaz. Você cria um problema muito grande com essa palavra lá na Bahia, viu? É porque conseguir vitória é complicado. E o Fluminense venceu por 2-0 com o direito a perca de pênalti de Lucheiro, que teve um jogador expulso, então o Fluminense tinha um jogador a mais e venceu o União Espanhola por 2-0. O gol de Keno e Samuel Xavier. É isso aí, o Cruzeiro venceu. Mesmo eliminado, venceu, rapaz. Precisou com gol de ser quem? eliminado, né? Gol dele, Gabigol, rapaz. Fez o segundo gol e o gol da vitória. Primeiro. E aí, ó, Gabigol, chute despretensioso, desviou, matou o goleiro. E aí, ó. E o Corinthians, com gol sem querer também vale, viu? Olha que gol sortudo. Bate e rebate danado, o Corinthians com o time reserva aí, ó. Atlético Mineiro também venceu por 3-1. Esse gol contra aí, rapaz. Zagueirão vacilou demais. Tomás Coelho. Rapaz. E o senhor Libertadores, esse Rony gosta de fazer gol na Libertadores, viu? Nunca vi igual. Fez o terceiro e de pênalti, De Santos. Diminuiu o placar, mas ficou aí em 3-1 mesmo. Vamos ver aí a classificação da Sul-Americana, já tem algumas coisas definidas. Será que o Thales vai fazer assim agora, quando ele ver a classificação? Rapaz, eu acho que não, viu? Mas tá ali, ó, segundo colocado ainda pega os times terceiro colocado lá da Libertadores da América, rapaz. O engraçado vai ser se pegar o Barcelona de Guayaquil, né? Rapaz, já pensou? Que tá em terceiro no seu grupo. Já pensou? É uma revanchezinha, Thales né? tá maluco ali. Olha o Vitória lá, o Vitória que estava em último, agora já foi pra segunda, já foi pra segunda colocada, viu, rapaz? Não tem chance de classificar em primeiro, porque só tem mais 3 pontos de disputa, mas pode aí ser um dos melhores segundos colocados e passar para 16avos de final. Possivelmente com um empate aí o Vitória passa, viu? O Vitória passa. Tá ali o Grêmio também, segundo colocado com 9 pontos, mas ainda pode ser primeiro. Corinthians também ainda pode ser primeiro, né? Ali pode ir a 11 pontos, igual aí o número de gols ali com o Huracan. Né? O Grêmio também não pode ser. O Grêmio pode ser primeiro e o Grêmio ainda se ganhar. O Grêmio já está classificado, né? O menos já está classificado. Né? O grau ali não chega mais, faz só 6 pontos. Ali é só definir mesmo quem vai ficar em primeiro e quem vai ficar em segundo. Em primeiro para evitar um jogo a mais na temporada. Justamente. Né? Passa para a próxima página aí para a gente dar uma olhada. Olha lá, o Cruzeiro já desclassificado aí com 4 pontos. O grupo já está definido aí. Fluminense também já classificou ali em segundo. Agora a definição para ver quem fica em primeiro ou em segundo. Como eu falei, é interessante ficar em segundo lugar. E o Vasco que ainda sonha com a classificação. Ainda tem chance, rapaz. O Vasco perde, mas ainda tem chances na Sul-Americana. Atlético Mineiro também tá ali, ó. Mas precisa ganhar, não tá garantido ainda não, viu? Nada garantido. Precisa ganhar ali para ver se fica em segundo ou em primeiro. Ainda tem página. Não tem mais não. Aí então morreu, volta. já foi. Já era. Sul-Americana tá pegando fogo pros times brasileiros, hein? Tá Nessa última rodada aí tem muito time para decidir a vida ainda, viu? Semana que vem, definição. E essa semana também, tudo que a gente passou para você, segunda-feira, no Bola em Jogo. Não, Fábio? É isso aí. Agradeço a você pela audiência. Sempre na segunda e na sexta-feira, 14h30, aqui na TV Cidadã. Levamos aqui tudo que acontece no futebol brasileiro e mundial. Um abraço. Valeu, rapaziada. Valeu. Tchau, tchau.